Olá, investidor! Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Holder Grafista. Nesse vídeo aqui eu vou trazer uma análise histórica dos dividendos da Tupy, uma small cap que está começando a ser muito conhecida pelo mercado nos últimos meses, ok? Bom, se você tivesse comprado uma ação da Tupy, uma Tupy 3, há 10 anos atrás, cerca lá de início de 2013, você teria pago por volta de R$ 24,25 por cada ação. Sendo que nos 10 anos seguintes, ou seja, do ano de 2013 até 2022, ela pagou um total de R$ 6,29 de dividendos por cada ação, ou seja, apenas com os dividendos que você teria conseguido receber durante esse período, você teria retomado quase 26% de todo o dinheiro que você teria investido nessa empresa. E o seu yield on cost, ou seja, o total de dividendos que você recebeu no último ano, 2022, em relação ao preço que você pagou lá no início, quando você comprou, seria de 1,86%, ou seja, os dividendos que você recebeu agora em relação àquele preço lá do passado. E no gráfico do meio da tela nós conseguimos ter uma noção de como que foi essa distribuição de dividendos com o passar do tempo. Como nós podemos ver, é uma empresa um pouco mais cíclica, porque por ser uma empresa de metalurgia, ela acaba sendo mais suscetível aos preços que acabam influenciando nos seus produtos ao qual ela produz, como por exemplo o minério de ferro acaba influenciando de certa maneira ali os seus produtos. Bom, o histórico de dividend yield dessa empresa, eu trouxe o histórico desde 2008, que foi o ano aqui que eu consegui identificar que ela começou a pagar dividendos, até o ano de 2022. Em todos esses anos aqui, ela só não pagou dividendos no ano de 2020, em todos os outros ela pagou. E numa média, o histórico de dividend yield dela, de todos esses anos em que ela pagou, ficou em 4,16%, que eu considero até um dividend yield razoável para uma empresa que historicamente foi precificada um pouco mais como uma empresa de crescimento pelo mercado. Então, esse nível de dividend yield é razoável para uma empresa dessas. Mas aqui nós podemos ver com um pouquinho mais de clareza o que aconteceu no passado com essa empresa. E por que eu trouxe essa tela aqui? Para nós termos uma noção se esses dividendos que ela distribuiu historicamente foram sustentáveis ou não. Basicamente, aqui eu trouxe o payout da companhia, que é o quanto do lucro que ela gerou, que ela decidiu distribuir para seus acionistas através dos dividendos. E eu gosto de empresas que possuem um payout inferior a 60%, porque isso significa que pelo menos 40% desses lucros ela está reinvestindo no negócio para continuar crescendo. E como nós podemos ver, historicamente teve apenas um ano em que ela ultrapassou os 60%, que foi 2017. Todos os outros anos ela distribuiu menos que isso, então nós podemos chegar à conclusão de que nesses outros anos foram sustentáveis, com exceção de 2016 e 2020. Por quê? Porque nesses anos a empresa gerou prejuízos. Então, logo, os dividendos que ela distribuiu em 2016 não eram sustentáveis, provavelmente foram o resultado de uma reserva de lucros que ela tinha feito no passado, e ela acabou distribuindo naquela época lá, enquanto que em 2020 não ocorreu isso, então ela acabou não distribuindo dividendos. Mas como nós podemos ver, no histórico dos últimos 10 anos, ela teve lucro em 8 dos 10 anos. Então, ela tem um histórico razoavelmente previsível, e podemos concluir que é provável que ela continue gerando lucros e distribuindo dividendos nos próximos anos. É provável, não é uma garantia. E aqui, daí corre risco de ser cortado. Eu gosto sempre de olhar a margem líquida das empresas, que é basicamente o que? Nós pegamos a geração de caixa, quanto de dinheiro que ela gera de fato com a operação dela, e vamos descontando todos os custos, impostos, e o que sobra no final é o lucro líquido. E a margem líquida mostra para nós o quanto que esse lucro líquido é em relação àquele montante inicial.
aquela geração de caixa inicial. E eu gosto de empresas que, numa média, possuem uma margem líquida de pelo menos 10%, porque significa que elas possuem uma margem alta o suficiente para que, quando acontecer as crises, e elas vão acontecer eventualmente, ela pode diminuir essa margem, mas ainda manter ela positiva, ou seja, não gerar prejuízos. No caso da Tupy, nós podemos ver que historicamente ela não tem margens muito altas. Tanto é que em 2016 e 2020 ela teve prejuízos. Porém, quando nós pegamos e olhamos para um panorama mais geral, desde 2008, nós podemos ver que apenas nesses 2 anos aqui, em que foram anos em que ela teve prejuízo. Na maioria dos outros anos, ela teve lucros. Então, o que podemos concluir a partir disso? A probabilidade dela ter prejuízos no futuro e ter que cortar os dividendos existe, porém, ela é baixa. A probabilidade é baixa, mas ela existe. Então, é um ponto de atenção que eu não trouxe aqui no vídeo especificamente o porquê que ela acabou gerando prejuízo nesses anos aqui, que é para o vídeo não ficar muito longo. Mas qualquer coisa, se você quiser, eu tenho um outro vídeo focando justamente nisso. Deixa aqui nos comentários que eu vou fazer uma análise mais aprofundada. Mas, caso você queira investir nessa empresa, eu sugiro que você faça essa análise ali, identifique quais são as fraquezas dessa empresa que levaram ela a ter prejuízos nesses anos, ok? Quando que ela costuma fazer os anúncios de dividendos dela? Ela costuma fazer nos meses de maio, novembro e dezembro. Detalhe, é os anúncios. Não significa que a data para ter direito será nesse mês ou a data de pagamento será nesse mês, ok? A data de anúncio costuma ser nesses meses aí. Enquanto que a data de pagamento, eu trouxe aqui nesse gráfico, que é basicamente um gráfico disponibilizado pelo Status Invest, no qual ele pega um histórico de distribuição de dividendos dos últimos anos e monta uma combinação de quais os meses que ela costuma fazer pagamentos de dividendos com maior probabilidade. E como nós podemos ver, nos últimos 13 anos, por volta ali, de 41% desses 13 anos aqui, ela distribuiu dividendos em junho. Em cerca de 33% desses anos, ela distribuiu em novembro e agosto. E em 25% desses anos, ela distribuiu em abril. Então, podemos chegar à conclusão de que provavelmente esses meses que são os meses mais prováveis da distribuição dela, caso você esteja tentando montar uma carteira de pagadores de dividendos, ok? Bom, e por fim, qual que foi a rentabilidade de quem investiu nessa empresa há 10 anos atrás? Bom, há 10 anos atrás, esse investidor acabou pegando perto ali de um topo dela, de um pico ali dela, por isso que vários cálculos históricos aqui estão um pouco distorcidos, um pouco mais pessimistas do que de fato eles são, mas fato é que naquela época você teria pegado um topo dessa ação. E por isso que levou um bom tempo até que o investidor tivesse algum retorno suficientemente atrativo com essa empresa. Tanto é que a rentabilidade sem dividendos nesse período de 10 anos teria sido de apenas 77%. E adicionando os dividendos, essa rentabilidade saltaria para 117%, que ainda assim não é uma rentabilidade muito chamativa para um período tão comprido como de 10 anos, mas já é uma rentabilidade a ser considerada ali, ok? Bom, espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se sim, eu peço que você deixe o like e se inscreva aqui no canal, que eu trago vídeos novos todo dia. Inclusive, futuramente eu pretendo trazer mais vídeos sobre a Tupy, sobre a Petro Recôncavo e outras small caps que eu estou estudando agora também para trazer vídeos aqui no canal. E, inclusive, com foco principalmente em small caps pagadoras de dividendos, ok? Muito obrigado por ter assistido até aqui. Até o próximo vídeo. Valeu!